Marcato, eu sou conselheira da ASP. Eu estou aqui hoje para moderar mais um dos eventos organizados pela Diretoria Cultural da ASP, por ocasião do mês da advocacia. Então, na noite de hoje, vamos ter um tema muito interessante, tratado por duas experts do assunto, então tenho certeza que vai ser uma contribuição muito gratificante para todos nós. E o tema é compartilhando ideias, valorizando a carreira docente. Eu vou apresentar as duas palestrantes, começando pela professora Suzana Henriques da Costa, que vai, na verdade, dar início a essa manifestação no dia de hoje. A professora Suzana é promotora de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, professora doutora em Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre e doutora pela mesma universidade e pesquisadora visitante no Global Legal Studies Center de Wisconsin, Madison University. Temos também a doutora Daniela Pfefferbaum, que é advogada, learning designer e coordenadora do Centro de Ensino de Pesquisas de Inovação da GV e da área de metodologia também da FGV. Ela é professora da graduação e do mestrado profissional. Vocês me perdoem minha voz meio rouca, que acho que vai ser a mesma questão da professora Suzana, essa gripe anda pegando todo mundo por aí nesse tempo louco. Mas, enfim, nós vamos ter aqui agora a chance de ouvir as duas e depois também, havendo perguntas, eu peço para vocês que coloquem aqui no chat, no Q&A, e eu posso transmitir a elas ao final das exposições. Muito obrigada. Passo a palavra direto para a professora Suzana. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer voltar aqui à ASP, a convite da minha queridíssima amiga Ana Marcato e da Flávia Franciari, para falar de um tema tão importante quanto o tema da carreira docente. Confesso que eu fiquei um pouco assustada quando veio esse tema, porque normalmente me chamam para falar de processo civil, e dessa vez eu vim para falar de carreira docente. E mais assustada ainda quando eu vi quem ia dividir a palestra comigo, porque a Marina é uma completa especialista no tema, então é um super desafio. A gente estava antes de começar o evento perguntando quem ia começar, quem não ia começar. Eu falei que queria começar porque eu estava doente, mas na verdade foi só uma artimanha, porque eu tenho que falar antes dela, porque se eu falar depois não tem mais nada para eu falar, então eu tinha que começar. E nesse sentido, né, eu trouxe uma pequena apresentação aqui só para organizar o raciocínio, mas deixa eu compartilhar aqui. Não, tá indo, gente? Só que eu estou na aula errada, né? Não é essa, peraí, aqui. É essa, pronto. A gente pode falar de liquidação de tutelas coletivas também. Tá vendo? Você viu? Vejam que antes de você começar a sua, eu vou fazer uma correção necessária aqui. Eu chamei a professora Marina de Daniela, veja só. O irmão dela, que é Daniel, é um super amigo meu e eu fiz aqui uma troca totalmente inocente, mas peço desculpas, Marina, já vou corrigir desde já, mas certamente falei seu nome pensando no Daniel e te chamei de Daniela, mas enfim, a professora Suzana vai começar e depois a professora Marina. Obrigada, Ana. Então, eu vim aqui, na verdade, começar a falar um pouco mais, acho que a minha fala vai ser uma fala muito mais de contar de uma história. Como é que eu penso a questão da carreira docente, como é que, na verdade, eu vinha a pensar e ir a cada vez mais aprofundando os meus questionamentos no decorrer da minha carreira. Acho que primeiro eu preciso falar um pouco, então, sobre quem eu sou para além desse currículo, né, no mini currículo que a gente lê no início da apresentação, né? Eu tenho 46 anos, eu sou professora da USP, né? Então, falo de um lugar da universidade pública, sou professora na USP desde 2009, então agora faz 13 anos que eu estou na USP, sou professora em tempo parcial, eu divido então a minha atividade profissional entre a universidade e o Ministério Público, e sou mulher. Então, eu acho que essas três características são muito importantes para orientar a minha fala e para explicar o meu percurso e as reflexões que eu gostaria de trazer aqui para fazer com vocês. Porque eu acho que muda muito a depender do teu lugar de fala, a tua experiência na carreira docente, como você enxerga, quais são as suas perspectivas, né? E qual o tamanho dela dentro da sua vida profissional. Então, nesse sentido, pensando em desafios, né, falando em carreira docente,
É, eu acho que, pensando então na minha vida, né, meu primeiro desafio foi a questão da formação. Acho que isso é algo que é muito comum nos professores de direito. A gente vira professor de direito sem nunca ter estudado pedagogia. Então, parte-se do pressuposto que porque eu fui aluna de direito e eu conheço o conteúdo jurídico, eu tenho total capacidade para ser professora de direito. E nada mais falso do que isso, ou pelo menos uma meia-verdade. Né? Lógico que a gente precisa ter o conteúdo. Se você não souber do que você está falando, você nunca vai conseguir passar um pouco desse seu conhecimento ou mesmo aprofundar a crítica. Mas faz muita falta a formação pedagógica. E quanto mais tempo eu fico na docência, mais eu vou tentando estudar, pegar, né, de forma muito autodidata. A GV, nesse sentido, a Marina vai falar um pouco disso, eu acredito, me ajudou muito, porque eu fui professora do GVLO e há uma reflexão muito interessante promovida pela GV a respeito de metodologia, né, em si, mas também acho que é importante pensar na questão pedagógica a partir desse olhar da universidade pública. Porque eu acho que a universidade pública ela tem um plus aí, né, que é essa ideia de ser financiada pelos cofres públicos. Então, o teu papel ali como docente não é só um papel de passar conteúdo para alguém, mas é de retornar à sociedade o investimento que é feito em você. Então, nesse sentido, o que é ser docente na universidade pública passa também sobre como eu consigo, né, de alguma forma, interagir com a sociedade, dentro do tripé universitário que a Constituição Federal traz. E aí pensar no ensino crítico, né, e o quanto que a carreira docente, a nossa responsabilidade na formação de um perfil de alunos que possa ter esse papel, né, de ser transformador social, de ser crítico social, de concretização de valores constitucionais, quaisquer que sejam as escolhas profissionais que eles façam, porque estejam na advocacia, estejam no concurso público, estejam na carreira docente, na pesquisa, né, a gente sempre é possível ter essa preocupação, é possível ter esse olhar. Então, eu acho que foi um percurso, e ainda tem sido, me perguntar qual o meu papel aqui, como eu consigo, dentro do processo civil, chegar nesse resultado. Né? Aqui eu confesso que meu braço mais, não vou nem dizer mais fácil, porque não é nada fácil, mas mais imediato foram as atividades de extensão na universidade. Porque as extensões, elas propiciam esse diálogo social. Então, eu tenho, além de ter uma parte da extensão lá do Departamento de Direito Conde de Agosto que eu coordeno, eu tenho uma extensão com os alunos de defesa de direitos da população TT, transexual de São Paulo. E ali, eu acho que eu consegui, de alguma forma, concretizar, foi a primeira vez que eu consegui concretizar um pouco dessa importância, né, que é essa troca, né, da sociedade ser ouvida pelo aluno e nessa oitiva transformá-lo, porque os alunos saem diferentes depois desse tipo de experiência, com uma população vulnerável, hipervulnerável, como é o caso da população TT, mas também os alunos devolvendo ali, naquele caso, a gente fez por muito tempo a retificação de certidão de nascimento, né, tanto de sexo quanto de nome. Então, devolvendo, né, para a sociedade na forma de concretização de direitos, né, de organização de direitos. E ali eu comecei a perguntar, e também, então, perpassou extensão, mas depois foi para o ensino, muito dentro dessa ideia de uma reflexão metodológica. Volto aqui, então, mais uma vez, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, que me ajudou muito nesse percurso, a pensar, né, qual é o currículo? Né? Quais metodologias de ensino? Porque a gente sai dos bancos universitários muito calcados no método expositivo, ele nos passa, né? Nos perpassa, né? Aquela coisa do... quando você primeiro imagina um docente em direito, você pensa em alguém falando alguma coisa de cima para baixo, né, passando um convencimento, muitas vezes com muito pouca possibilidade de interação, e nessa coisa conteudista, né, de passar o conteúdo, de passar o que você sabe.
Isso, para quem estuda o tema da metodologia, é muito falho. Né? É muito falho porque você não estimula a capacidade crítica desses alunos, que é, na verdade, o que vai fazer com que o conhecimento de alguma forma, se consolide, né? Porque eu não vou dizer exatamente qual é o percentual, porque eu não lembro, mas tem várias pesquisas que dizem que depois de alguns dias ou semanas, uma pequena quantidade daquilo que você absorve numa aula inteiramente conteudista fica para você, né? Por quê? Porque você é passivo nessa relação. E isso foram todas as reflexões que eu fui fazendo também com o decorrer do tempo. Essas reflexões sobre pesquisa, né? Será que pesquisar, a gente sempre pensa, né, a pesquisa, o mestrado, o doutorado, a partir da perspectiva também tradicional, mais dogmática. Para mim, houve um despertar muito grande na última década mesmo para a pesquisa empírica, que é uma metodologia diferenciada também de estudar o direito e por processo, ela é muito interessante, porque o processo em si é muito empírico, né? Ele é muito um fazer, né? Aquela coisa como está sendo aplicada, um instrumental da normativa, então a pesquisa empírica faz muito sentido aí. E mecanismos de avaliação, autoavaliação dos alunos e de avaliação dos alunos da gente. Tudo isso para chegar à conclusão que, na verdade, aqui chamando um pouco de Paulo Freire, que eu li muito nos últimos tempos, que, na verdade, a gente precisa entender que a docência, acho que o desafio da docência na universidade pública, ou na qualquer universidade, na verdade, aqui do direito, é envolver emocionalmente nós e os alunos. Porque, na verdade, o aprendizado ele se dá muito mais por esse envolvimento e por essa troca, né, por valores que se compartilham, por críticas, por interesses que se despertam, pela possibilidade de trazer a sua própria vivência para dentro da universidade, que o saber se consolida. Né, que a capacidade crítica se vem. Então, tudo isso foi algo que eu ainda sofro muito. Nossa, tem que quebrar muita pedra, mas que eu acho que é um grande desafio quando a gente pensa a carreira docente dentro do direito ainda. E os desafios da universidade pública, acho que um típico desafio da universidade pública aqui, que aliás não é desafio, né? Na verdade foi posto como um desafio, mas se concretizou, na verdade, como algo, na minha opinião, claro, muito mais simples e muito mais criativo em termos de potencial de troca com os alunos, é a questão da reserva de vagas, né? Das cotas. A universidade pública, a USP agora está com 50%, acho que para esse ano que vem até com um pouquinho mais que 50% das vagas reservadas para a escola pública e para os chamados PPIs, né, participados indígenas. E houve, naquele momento de início, uma comoção muito grande sobre a queda de qualidade do ensino, havia, né, esse medo, esse risco, e o que eu posso dizer ali do meu papel, do meu lugar de fala, né, e a partir dessas premissas que eu estou compartilhando com vocês, com o que eu acho que é a docência, que a reserva de vagas, ela acrescentou muito, ela fez com que o debate dentro da São Francisco, né, ele crescesse muito em qualidade. Por quê? Porque você tem perspectivas diferentes de vida. Você tem pessoas aí, sim, falando de lugares diferentes. Então, quando você chega para um aluno na graduação e fala que o processo vem para concretizar a regra, quando você chega e fala que o judiciário presta um serviço de garantias de direito, e o aluno levanta a mão e diz, olha, mas lá na quebrada, o judiciário só chega para prender as pessoas. Isso muda completamente, isso dá um nó imediato na hora que você está dando a aula. E isso sim, né, eu acho que traz uma perspectiva crítica, faz com que a gente consiga problematizar mais e aprofundar o estudo de processo. Há também desafios geracionais. A gente ouve muito professores mais velhos falando, mas agora é muito mais difícil a docência, porque eu não posso mais fazer brincadeiras que eu fazia antes, os alunos não, são muito politicamente corretos, e é uma geração realmente muito mais intolerante à discriminação, a esse tipo de piadas de todos os gêneros, do que também, pessoalmente, eu acho que é um grande mérito dessa geração, eu não acho que seja um demérito, mas que exige da gente, e aí falando como uma professora que não acha que isso é
ruim, pelo contrário, acho que isso é um ganho, mas exige dos professores uma capacidade de atualização dos seus estereótipos, da sua linguagem, muito grande. Porque, às vezes, a gente traz exemplos que nos foram trazidos no dia, quando nós somos formados. Então, eu trazia exemplo da sogra que tentava entrar com ação de divórcio em nome do filho para um exemplo de legitimidade de parte, e passei a ver o quão machista esse exemplo. Né? E demorei para perceber. Fazia brincadeiras sobre, vamos imaginar futebol, não, mas as meninas não, por que as meninas não? Não pode jogar futebol? Então, quantas vezes eu reproduzi estereótipos? E olha que eu sou uma pessoa muito consciente em termos da crítica de gênero, e mesmo assim me via fazendo isso. Então, é um desafio muito grande. Né, conversar com esses alunos que já chegam muito potentes, que já chegam muito formados e querendo. Então, desconstruir mesmo uma série de dinâmicas que eram postas dentro dessa sala de aula, inclusive essa dinâmica hierarquizante. Eu me lembro de quando eu comecei na São Francisco, acho que eu também era muito nova, houve eu sentia da parte dos alunos um testar, porque eu era muito nova, e ao mesmo tempo eu respondia a isso de uma forma muito, até um pouco agressiva. A gente fala, olha, mas eu sei, né? Eu tinha que ali me afirmar. E com o tempo, acho que eu fui percebendo isso e vendo que, na verdade, a forma de lidar com esse testar era muito mais descer do platô ali da São Francisco. Para quem conhece a São Francisco sabe que tem lá uma bancada que você sobe, né, e me aproximar e tentar trabalhar de forma horizontal com eles. E nisso eu fui tentando, então, no final das contas, o desafio da formação, e continuo tentando. Acho que esse é um processo que acompanha toda a carreira docente, não é um processo que termina, buscar a minha identidade como professora. Então, quem é a Suzana como professora, quais são as premissas de olhar de mundo que ela traz, qual é o tipo de metodologia que ela utiliza, né, de pesquisa, de ensino, e é interessante que isso é disseminado, né, os alunos começam dentro da faculdade a te identificar como sendo esse tipo de professor, né, aqueles que de alguma forma se identificam também com esse perfil, é que vão te buscar principalmente nas matérias optativas, né? Então, eu queria falei um pouquinho sobre formação. Acho que a parte da carreira sobre desafios é o mais óbvio, né? Essa ideia da desvalorização da carreira docente no período integral. Né? Como eu falei, eu sou uma professora de RTC, de turno completo, na USP, que é a dedicação parcial. Então, eu sou promotora de justiça, mas quantas vezes eu escutei, né? Então, além de dar aula, você trabalha? É como se o dar aula não fosse um trabalhar, né? Eu fico imaginando os professores de dedicação exclusiva escutando isso. Porque isso me ofende como uma professora de dedicação parcial. Agora, imagine quem realmente dedica a sua vida somente à docência, né? Então, há uma desvalorização nisso. É como se você ser professor fosse um bico ou uma complementação de currículo. Né? Então, além de você fazer o seu principal, que é o seu trabalho, no dia a dia, o que é que você faz? E especialmente isso no processo, porque o processo tende a ser uma área em que se diz muito que é preciso a experiência prática, então, como se não houvesse espaço para a dedicação exclusiva dentro do processo, que eu acho um erro. Acho que é importante haver professores de dedicação parcial, acho que não estou aqui advogando pela dedicação exclusiva, mas eu acho que é importante também que o corpo docente seja composto por professores de dedicação exclusiva. São professores que têm uma relação com a universidade diferenciada, e no âmbito do processo há um campo inteiro de núcleos de práticas jurídicas que podem ser desenvolvidos por esses professores. Então, acho que é um pouco ainda equivocado essa fala de que o professor de processo obrigatoriamente tem que ter uma carreira, ele não pode se dedicar exclusivamente à carreira docente. Tem a questão salarial, né, que também diz muito sobre a questão da dedicação exclusiva ou não, principalmente em cidades com alto custo de vida, como é o caso de São Paulo. Então, eu falo isso porque eu tenho um marido que é dedicação exclusiva para a carreira docente. E eu vejo quanto que ele tem que assumir de carga horária para conseguir dar conta de um orçamento que seja
digno com o estudo que ele tem, né, com aquilo do que o trabalho dele merece, e o quanto que isso prejudica o investimento dele em pesquisas, em produção de textos, e essa dificuldade, assim, é realmente uma maratona para dar conta, né? E no meu caso também não é nem um pouco fácil, mas se exige de mim uma produtividade um pouco menor, porque eu sou de turno parcial. Mas para quem é de turno, para quem é dedicação integral, é uma carreira muito pouco valorizada, né? A gente já tem isso, já vem desde o ensino fundamental no Brasil, que ser professor no Brasil não é para quem tem muita vocação mesmo. Mas, para além disso, isso chega, né, até a carreira universitária, seja ela pública, seja ela privada. E tem o desafio de progressão de carreira. Aqui, começo então a já falar da minha última, já meu último grupo aí de desafios, e já começo a falar um pouco mais do meu lugar de fala, que é o meu lugar de fala de mulher, de professora. Porque eu entrei como professora na São Francisco, então, como eu dividi com vocês, em 2009, um período em que eu era solteira. Eu sempre digo isso, eu tinha colegas brilhantes de geração que foram se perdendo pelo caminho, ou porque não quiseram prestar concurso, ou porque não foram, de alguma forma, acolhidas pela própria forma de se fazer uma seleção pública na USP. Eu me lembro, e a Ana sabe disso, a gente tem uma grande amiga em comum, que no concurso em que eu passei da USP, ela estava inscrita e ela não pôde fazer a prova porque ela deu à luz na semana do concurso. Então, a universidade simplesmente não se sensibilizou com a questão dela. Não que ela tenha, aliás, acho que ela nem trouxe, porque essa sensação de não acolhimento era tão grande que não era nem cabível pedir um adiamento ou algum tipo de coisa nesse sentido. Há o caso de uma outra professora que passou num concurso amamentando. E eu não me lembro exatamente qual foi a questão, mas ou ela não foi autorizada, acho que ela não foi autorizada a sair para amamentar. E quem já teve filha que amamenta sabe o que é ficar 5 horas sem poder amamentar. Diz que ela saiu de lá, eu acho que foi isso, depois eu vou até confirmar, mas assim, muito dolorida. Como é que você concentra para fazer uma prova de concurso, um negócio super complicado, com dor, né? Então, são exemplos mais extremos, mas que dizem muito sobre o que, para quem o concurso público docente está voltado, né? Para que público que ele está se direcionando. E essa é toda uma discussão que tem sido feita lá na São Francisco sobre por quê? Por que a gente tem quase metade de alunos, meio a meio na graduação, no mestrado isso mais ou menos se mantém, no doutorado começa a dar uma pequena funilada, e quando a gente chega nos concursos públicos, você tem 20 candidatos, sendo 2, 3 mulheres prestando. Né? O que acontece que as mulheres chegam nessa fase e simplesmente acham isso não é para mim? Porque garanto que não é porque elas não querem ser professoras na universidade pública, isso eu posso dizer. Né? Mas tem essa coisa aí o meu movimento pessoal, ou a universidade não é para mim, não é para mim, não cabe na minha vida. Né? E aqui digo que eu sou, hoje, a única professora de processo civil do departamento de processo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né? Então, isso diz também muito sobre a questão de gênero. E assim, é o meu caso ali, mas isso se repete em todos os outros departamentos, não é algo próprio do departamento de processo, não. Com tendência de queda, essa estatística, as professoras estão se aposentando, algumas titulares, e estão vindo concursos com homens aprovados. Uma vez entrando, eu me casei, tive 2 filhos, eu tenho 2 crianças pequenas em casa, e eu tenho o desafio da progressão dentro de uma tripla jornada. Né? Então, eu tenho uma tripla jornada porque eu tenho 2 empregos, que eu tenho que dar conta, e tenho que dar conta do emprego doméstico, que me consome muito. Então, filhos, cheguei aqui, comecei a falar com a Ana, estou doente, estou rouca, porque peguei gripe de filho na escola. Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. É a cascata da gripe, que vai passando de um passo para todo mundo, você vê se já está doente ou não. E como se planejar, né, para fazer um trabalho de livre docência. Eu vi muitos colegas homens meus passando, alguns na minha frente, mas outros passando por mim, gente que entrou depois de mim,
fazendo a livre docência, algo que não é inimaginável para mim e para o modelo de mãe que eu quero ser, né? Então, não cabe, né? Quem sabe mais para frente, com filhos grandes, mas o quanto que isso é realmente um super desafio para a mulher dentro da carreira docente, né? Agora começa a ser discutida a questão da produtividade e licença maternidade, que era algo que não se discutia, se cobrava absolutamente a mesma produção de mulheres que ficavam 6 meses em licença maternidade no final da aferição de produtividade da CAPES, né? Então, é completamente não empática, né? Assim, bem a regra feita pelo homem, é aquela coisa que você não sabe qual é a dificuldade de quem está do outro lado. O desafio também de ser mulher dentro da carreira docente foi descortinado numa pesquisa interessantíssima promovida pela professora Sheila Neder e pelo GPEA, que é o grupo de estudo de gênero, um dos grupos de estudo de gênero lá da São Francisco, que é esse que está no currículo, está no slide para vocês, que fala das interações de gênero nas salas de aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto. E ali elas fizeram uma etnografia em várias salas de aulas de anos diferenciados, de períodos diferentes da faculdade, acompanharam por um período de meses ali as aulas, olhando, tentando enxergar a questão de gênero dentro da sala de aula. E depois foi complementado com algumas entrevistas. Eu recomendo, está disponível na internet para quem tiver interesse. Esse é um relatório muito sucinto, muito fácil de ler, mas que fala muito de como a questão de gênero ela existe, mas ela é ocultada dentro do ambiente da sala de aula. Então, por exemplo, as alunas, né, elas tendem a participar menos quando você tem um professor, e aí independe do gênero dele, mas que seja mais, de alguma forma, mais autoritário, que trabalhe a dinâmica de sala de aula de forma mais verticalizada do que os meninos. As alunas tendem a estar muito preparadas para levantarem a mão e fazerem uma pergunta ou para fazer algum tipo de observação em sala de aula, quanto para os homens isso é mais facilitado. Do ponto de vista das professoras, e isso foi uma coisa que eu me dei conta por conta dessa pesquisa, acho que foi muito verdadeiro na minha história, é que as professoras têm menos possibilidade de desempenhar papéis dentro da sala de aula. Um professor homem, ele pode ao mesmo tempo ser rigoroso, mas paternal. Ele pode ser visto como ele pode ser o rigoroso e autoritário, ou ele pode ser o paternal e flexível, e ele pode combinar características. Enquanto as professoras mulheres, elas transitam entre 2 polos. A professora megera ou a professora mãe. As professoras não têm muito mais como desempenhar papéis múltiplos, ou elas são identificadas como a megera, ou elas são identificadas como as mães. E eu acho que é um descortinar de um problema que essa pesquisa traz, né? Mas ela coloca um elefante ali no meio da sala de aula, né, para a gente começar a debater o que é necessário ser feito e como que a gente consegue desconstruir essa dinâmica e, de alguma forma, trazer à tona, né, a questão de gênero para dentro da sala de aula. Eu tenho tentado fazer isso com exemplos que não sejam exemplos óbvios, exemplos de mães que vão buscar alimentos, aquelas coisas que reproduzem, tentando, na verdade, desconstruir. Eu tenho tentado fazer isso com bibliografia feminina, tenho muito cuidado para sempre ter bibliografia feminina nos meus programas, e tenho feito isso tentando, de alguma forma, quando possível, na disciplina de processo, abordar as questões envolvendo gênero. O que é possível, dá para fazer. É difícil, é um desafio, mas eu acho que é importante. E aí também a reserva de vagas tem me trazido um desafio maior ainda, né, um desafio maior, que é também trazer a questão de raça. Digo que é maior porque a questão de gênero me perpassa. Então, de alguma forma, é mais fácil trazer. E a questão de raça, eu tenho tentado buscar nos próprios alunos também uma ajuda para poder debater isso dentro da sala de aula.
E a última coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que, e daí finalizar, acho que fecho dentro dos meus 30 minutos, são as armadilhas que a pauta de gênero na universidade, quando mal entendida, podem trazer. Acho que na São Francisco a questão de gênero tem sido muito pautada, principalmente para o movimento aí de algumas professoras, que resolveram aí se unir para até oferecer disciplinas de graduação e pós-graduação, me incluo entre elas, mas fala aqui da professora Nina Ranieri, Nelisa Bechara, a própria Sheila Neder, a professora Paula Forgione, a professora Eunice Prudente, como eu de ter esquecido alguém, a Maria Ângela Magalhães, né, ela não está na disciplina como coordenadora, mas sempre dá aula, para a gente tentar, juntas, né, trabalhar essa pauta, o que tem despertado a necessidade, por exemplo, de bancas com representatividade de gênero, né? Então, bancas de concurso, bancas de mestrado, doutorado, com paridade de gênero, eventos com paridade, ou se não com paridade, mas pelo menos com uma representatividade mínima de gênero, e que as mulheres não entrem também só como, né, moderadoras, aquilo que entra como vaso, né? E às vezes não fala tanto, não debate, nada, tem que entrar também para dar a sua opinião, né? Mas a armadilha tem sido o quanto as mulheres estão ficando sobrecarregadas. Porque aí tem a questão, você cruza a questão da falta de mulheres com a necessidade de preenchimento de espaço. E essa falta de mulheres, ainda mais quando você está olhando para o teto de vidro de quem está acima de vocês, são pouquíssimas as titulares, pouquíssimas... Se já são poucas as mulheres na carreira docente, imagine professoras com titulação de livre docência ou de titularidade. E isso faz com que, para compor essas bancas, para que haja representatividade, você fica o tempo inteiro sendo acionada, e o tempo inteiro não podendo dizer não, né? Porque você tem que ocupar um espaço, porque o espaço te foi posto, você tem que ocupá-lo, porque senão vão dizer que chamaram e a mulher não foi. Então, isso tem... E às vezes até te chamam para compor comissões que não tem absolutamente nada a ver com a questão acadêmica, né? Então, comissão de reforma, e aí você tem que entrar porque tem que pôr uma mulher. Então, acho que a pauta de gênero ela precisa ser entendida, ela tem que ter representatividade, mas ela precisa, mais do que isso, promover um debate sobre a ausência de mulheres nesses espaços, para que as mulheres possam, para que sejam criadas condições de igualdade. Aqui nós não estamos falando de nenhum tipo de benesse de prioridade para as mulheres, mas simplesmente de igualdade, porque elas estão em situação de desigualdade, elas têm um ponto de partida atrás, né? E para que elas possam subir na carreira docente e assim não ficarem tão oneradas. Acho que era isso, gente. Acho que era isso que eu queria trazer um pouco sobre a minha vivência sobre a carreira docente, e passo a palavra agora para ouvir a Marina. Obrigada. Obrigada, Suzana. Nossa, são tantos temas importantíssimos, né, que daria uma semana de seminário só para a gente conseguir aprofundar cada um deles, porque são insights maravilhosos aí, né? Desde a preocupação da gente devolver para a sociedade o quanto isso é importante numa universidade pública, né? Fico pensando nessa questão da interação com os alunos. Eu participo há muitos anos do NEMESC, que é um grupo do professor Salles de métodos adequados de solução de conflitos, e o quanto eu penso que nas aulas eu muito mais aprendo com os alunos do que transmito informação, né? Como é rica essa troca, como a gente sai com insights que a gente nunca imaginou, como essa questão agora de reserva de vagas vai dar certamente muito mais insights do que a gente também pensa, porque a gente vai ter esse viés, né, múltiplo, com tanta gente pensando diferente, com tanta gente com realidades diferentes com as quais a gente não tem contato, como isso é importante, né? E penso também, por último, nessa questão das mulheres, né? Como as mulheres se cobram sempre para estarem 1000 vezes mais preparadas para concorrer a qualquer cargo do que um homem acha necessário que ele esteja, né? Você pega uma mulher e um homem em condição de paridade para concorrer ao mesmo cargo, a mulher nunca vai achar que ela simplesmente está preparada, ela vai se esforçar mais, se preparar mais, e o homem, ele certamente tem aí uma facilidade já desde o início da forma como se preparar. Então, são questões realmente muito importantes e que a gente caminhou muito, mas temos ainda tanto a caminhar, não é? Nossa! Mas, enfim,
passo a palavra sem mais demora para a professora Marina, que vai aí complementar com a sua experiência, agora muitíssimo voltada para isso, que eu sei, com um trabalho fortíssimo nessa área, e talvez trazendo agora um viés sob o ponto de vista da universidade privada, né? Também é tão importante para a gente ouvir aí os contrapontos. A palavra é sua, Marina, muito obrigada. Obrigada. Bom, boa noite a todas, todos. Primeiro, Ana, queria agradecer imensamente o convite para falar desse tema tão importante, né, de carreira docente. Estar aqui entre duas gigantes do processo me deixa intimidada também, porque são pessoas que eu admiro, que eu acompanho a carreira há muitos e muitos anos, então fiquei aqui pulando da cadeira, ouvindo a Suzana falar, então muito contente desse webinar, dessa iniciativa e de poder falar da carreira docente, que é algo, né, claro, foi uma escolha da minha vida, como eu vou contar um pouco, vou tentar dialogar o máximo possível com todas as coisas super interessantes que a Suzana trouxe na fala dela e trazer também para um estudo que a gente vai lançar agora na GV no final do mês, também um livro que a gente acabou de pré-publicar e que vai estar pronto em breve. Bom, vou também trazer o meu lugar de fala aqui, assim como a Suzana trouxe. Eu desde do quarto ano da faculdade, me vi já com vontade dessa carreira acadêmica, de estar nesse lugar, de estar em sala de aula, mas principalmente por sentir que eu não recebia da universidade tudo aquilo que ela poderia ser, né? Então, a gente tinha muitas aulas expositivas, a gente se formava apesar da faculdade de Direito, e não por causa da faculdade de Direito, então a gente podia ficar muito tempo no bar, enfim. E, às vezes, as aulas não faziam muita diferença. Então, eu não conseguia entender muito bem por que era assim, né? Essa falta de profissionalização, como a Suzana trouxe também dessa carreira docente, dessas expectativas da sala de aula. E, a partir disso, comecei a trabalhar na GV, desde a época em que eu era estagiária, que não conseguia validar nem o meu estágio na área acadêmica, não existia isso, então isso foi a primeira luta dessa escolha, e por lá fiquei. Hoje já fazem 18 anos e desse caminho aí que eu escolhi. Então, justamente, como a Suzana falou, eu sou essa pessoa que não trabalha, que sou dedicação integral, né? E aqui eu compartilho com vocês, acho interessante para a gente refletir. Bom, onde estamos, né, falando, né, eu falo da FGV, a Suzana olha para a USP, e a gente tem hoje dados atualizadíssimos aí da última coleta do INEP. Eu fico chocada cada vez que eu vejo, mas a gente tem mais de 1.625 cursos de Direito. De 2000 para cá, em 2000 a gente tinha aproximadamente 1.100, teve um crescimento gigantesco, né, de 2010 para cá, em 10 anos. E o Direito, ele oscila entre o primeiro e o segundo curso mais procurado pelos estudantes de graduação universitários. Então, basicamente, 2% de todo o ensino, né, da universidade está inscrito e matriculado em cursos de Direito. Então, ele perde só hoje, né, nessa última coleta, para Pedagogia, e a gente tem, né, mais de 1.200.000 advogados ativos. Esses dados são os últimos aí, recentes. E a gente pergunta, né, então, quantos professores a gente precisa? Quem são os professores, né, que estão atuando, né, nesses diversos cursos, sendo que poucos, né, são cursos que são reconhecidos pela OAB, inclusive. E aí, a partir disso, eu queria trazer uma reflexão, né, que um pouco propositiva, não pensar um pouco numa forma como a gente pode olhar a carreira de uma maneira mais depreciada, ou quais os desafios num olhar mais negativo, mas eu queria conectar com esse estudo que a gente vai lançar agora. São 9 tendências da educação superior, e conectar isso com o papel do professor e com a fala que a Suzana acabou de fazer, que foi achei tão bonita, assim, uma fala do coração, assim, de toda essa vivência
que ela tem. E aí, a partir dessas tendências, a necessidade de profissionalização da carreira docente, justamente porque geralmente a gente vai para a sala de aula, muitas vezes eu sou especialista em Direito e Tecnologia, mas eu começo a dar aula a convite de um professor para substituir no dia seguinte para uma aula de Direito Civil, e assim eu começo a dar aula, né? Numa coisa que eu nem sei direito do que é, mas é uma oportunidade, porque não é profissionalizada, muitos espaços, e a gente acaba indo na aula. E, geralmente, as perguntas, né, se a gente trabalha ou só dá aula, elas ocorrem geralmente 7 da manhã, quando você está lá bem cedo na sala de aula para fazer isso. Mas, enfim, quais tendências que eu queria conectar com a carreira docente, então? São essas 9 tendências: global, local, cidadania e sustentabilidade, lifelong learning, papel da tecnologia, democratização, personalização e flexibilidade, bem-estar e inclusão, formação integral e transdisciplinar. Que muitas delas foram trazidas pela Suzana, mas não com esses nomes. Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental a gente olhar para o papel do professor hoje, para além da profissionalização, é olhar para a mudança de paradigma que a gente precisa ter no ensino superior e na forma como a gente trabalha a sala de aula. Ou seja, muitas vezes a gente, quando vai dar aula e não tem experiência ou não reflete sobre as metodologias, a gente pensa muitas vezes: o que eu vou fazer em sala de aula? E não o contrário, o que o meu aluno vai fazer em sala de aula? A aula está lá para ele, né? Como tem aquela famosa pirâmide que a Suzana trouxe aqui também da aprendizagem, que a gente retém 90% de uma aula quando a gente ensina alguma coisa para alguém. E a gente só retém 5% depois de um mês de uma aula expositiva. Ou seja, é baixíssima, né, a retenção do conhecimento quando a gente está numa forma passiva. Então, a gente precisa de uma mudança de paradigma muito grande na universidade para o ensino participativo. Quem tem filho pequeno sabe, a gente, quando está com criança na escola, a gente vê muito isso. Que habilidades ele trabalha, como é a Marina, que está junto no grupo em que ela se insere. E quando você vai indo para o nível universitário, você vai se objetificando e vira a doutora, a advogada, né? E aí isso vai perdendo e virando um ensino conteudista. Então, como que a gente pode olhar também para essas bases e começar a olhar, então, o professor como uma pessoa que vai fazer, então, esse espaço de facilitação para a aprendizagem, para uma cocriação entre as pessoas que estão naquele espaço da sala de aula. E claro que acho que a gente tem o grande desafio do ensino do direito é esse ensino tradicional, que, em poucas palavras, né, ele é centrado no professor e não no aluno. Ele tem um objetivo muito claro, que é um típico das faculdades de direito, que é a expressão que a gente fala que o rabo que abana o cachorro e não o cachorro que abana o rabo, porque a gente tem que atender a concursos públicos, a OAB. Então, muitas vezes, a gente tem objetivos de memorização, de conteúdo mesmo, para atender a muitos desses exames que estão mudando, mas ainda continuam tradicionais em alguma medida. Então, como que a gente pode valorizar o ensino de competências, habilidades também? Muitas vezes a gente pensa, quem teve aula aqui na Faculdade de Direito sobre consciência de si, sobre que escolhas você está fazendo ou não está fazendo para a sua carreira, etc. Né? Então, como que a gente pode trazer essas habilidades para o currículo explícito da universidade? Além disso, também, nas aulas, olhar para o aluno com essa diversidade toda que ele traz, né? A Suzana trouxe esse ponto também, trazer essa diversidade toda para a sala de aula e não matar essa diversidade, como se fossem estudantes como tábulas rasas, que a gente preenche com conteúdo e não recebe deles. Todos, né? Muitos pregam transporte público, muitos têm uma relação com a polícia diferente, quando está numa classe social mais excluída ou menos sobre-incluída ou subincluída. Então, trazer toda essa vivência e diversidade para a sala de aula é algo riquíssimo para a aprendizagem, e ter autonomia e protagonismo nas escolhas e na diversidade de métodos que a gente usa
nessa sala de aula, já que todo mundo aprende de forma diferente. Então, o professor ele não pode simplesmente dar aulas expositivas, mas tem alunos que aprendem por meio de confrontação com outros alunos, por meio de habilidades, fazendo coisas. Então, como que a gente pode trabalhar numa aula diversidade de métodos para que a gente possa, então, incluir todo mundo aí para aprender. Além disso, uma relação muito importante, global, local, que vou usar aqui o exemplo da Suzana, e também eu, como a gente trabalha na GV, trabalhar muito a comunidade. Como que a gente pode, a Suzana trouxe aqui os exemplos TTs, né, que ela trabalha, então como que a gente pode devolver para essa comunidade local, onde a gente insere, a FGV está inserida no bairro da Bela Vista, então também tem professores usando os exemplos e amigos da própria Suzana de processo civil que trabalham com a comunidade local, com mediação de escolas locais da região. Como que a gente pode, então, integrar a universidade nesses espaços numa perspectiva local? Mas também como que a gente pode, então, olhar a questão da internacionalização, já que os problemas são globais. Hoje, por exemplo, bom, eu estou morando em Nova York esse semestre para fazer um semestre sabático e tentar algumas interações entre a FGV e a universidade daqui, para que a gente possa fazer cursos juntos. Como que a gente pode, então, a partir dessa experiência que a gente teve da Covid, de toda a modificação desse ensino online, de estarmos juntos em lugares diferentes, poder aproveitar disso e poder, então, criar essas comunicações globais, sendo que os problemas são também cada vez mais globais, quando a gente olha, né, questão ambiental, questão climática, etc. Né? Tem centros aqui de pesquisa nos Estados Unidos que estão de food law, por exemplo, que é um grande desafio hoje, como que a gente traz sustentabilidade de comida, inclusive, né? Então, muitas questões globais aí para a gente olhar. E aí, para olhar para essa questão da sustentabilidade, e olhar também para o papel do professor, que é uma profissão que muitas vezes pode tender à precarização, a gente olha para a sustentabilidade em vários aspectos. Cada vez é mais difícil a gente manter, por exemplo, um aluno na universidade, porque é caro, a desigualdade aumenta a cada tempo que passa, a gente vê isso, principalmente pós-pandemia, o quanto aumentou a desigualdade social. Então, como que a gente pode olhar para a sustentabilidade econômica, ambiental, em todos os aspectos, de cidadania, em todos os aspectos, para a universidade como um todo? Então, essa é uma das tendências, trazer para a sala de aula, enquanto docente, toda essa complexidade do mundo lá fora, e não simplesmente olhar para questões disciplinarizadas, como a gente faz, direito civil 1, 2, 3, 4, 5, processo civil 1, 2, 3, 4, que eu imagino que não cai, né, Suzana, na sua mesa lá no Ministério Público, um problema de direito civil 1 na sua mesa, mas sim uma complexidade gigantesca, multidisciplinar, que muitas vezes a gente não tem a resposta num primeiro momento, mas a gente precisa aprender a aprender. Então, acho que essa é a grande questão. A democratização, algo que, de novo, aqui estou me referenciando muito à sua fala, Suzana, porque eu acho que tem muito a ver com essas tendências e colocando até para a universidade pública e privada, também trazendo essa perspectiva, mas como que a gente pode democratizar o acesso à universidade, trazendo absolutamente todas essas questões que você trouxe, como que a gente traz, né, a questão de inclusão e permanência, questão de gênero para a sala de aula, para a bibliografia que a gente apresenta no programa, para as referências que a gente faz em sala de aula, como que a gente traz tudo isso, e pensando também no próprio modelo da universidade, como que a gente garante políticas de inclusão e permanência nas universidades privadas sem precarizar, que a gente tem, né, muitas universidades que podem chegar a preços muito, muito baratos, e a gente chama, né, o professor um Uber da docência, né? Então, ele precisa dar 255 milhões de aulas para ter um salário minimamente razoável. Não existe pesquisa, não existe extensão, e sim uma precarização muito grande
da docência. Como que a gente pode, então, ressignificar esse espaço da sala de aula? O lifelong learning é uma outra tendência. Então, como que a gente olha o espaço da sala de aula como um espaço em que a gente sempre vai retornar e que o professor está sempre aprendendo também? Como que a gente trabalha essas diferenças, as diferentes idades que estão na nossa sala de aula, que muitas vezes uma pessoa mais experiente volta ao banco universitário. Já existem muitas universidades, por exemplo, fora do Brasil, que fidelizam seus alunos assim, com 30 anos eu te dou 30% de desconto, 40 anos, 40% de desconto, 50%, e assim sucessivamente, para que ele sempre fique vinculado àquela universidade e possa exercer esse lifelong learning. Mas ainda é um grande desafio. A gente eu vejo muitos colegas na minha faixa etária fazendo uma segunda universidade, e como é difícil validar, né, as disciplinas que já fizeram, como às vezes existe uma incompreensão da universidade até no tipo de perspectiva, se numa disciplina se leu tal autor e não valida porque a outra disciplina tem o mesmo nome, dá uma perspectiva diferente, enfim, não é fácil executar esse lifelong learning, e a gente tem visto bastante, e uma necessidade de requalificação a todo momento, pelo impacto das tecnologias ou por temas que surgem, né, e o direito muitas vezes não tem uma resposta pronta. E é nesse sentido que eu acho que é o ponto mais sensível aqui, que é esse novo papel da tecnologia e como ele impacta as profissões jurídicas e o papel do professor em sala de aula. Eu acho que nesse ponto a gente vê um impacto gigantesco, né? A gente nem precisa falar hoje, né, de como que a gente trabalha com pesquisa empírica, com dados, com tecnologia, e como a tecnologia também impacta as questões jurídicas, e como que a gente pode trazer para os nossos alunos e alunas um pensamento crítico sobre esses processos, e como a gente pode desenvolver o que a gente chama de digital citizenship, que é uma cidadania digital. Como que a gente pode ter esse olhar crítico para, desde como que a gente protege nossos dados, o que a gente compartilha ou não, já que a humanidade está num momento muito interessante de transformação e de poucas respostas aí. Acho que hoje, para quem é estudante ou é professor, enfrenta todas essas questões na sala de aula, e para trazer isso é um grande desafio, né? Personalização e flexibilidade. Como que a gente pode dar um propósito que individualize as pessoas nas suas necessidades? Hoje a gente fala muito, né, em como que a gente pode, por meio de feedbacks construtivos, avaliação, interesses das pessoas, construir um currículo que faça sentido com aquilo que ela quer ser, aquilo que seja significativo para ela, e como que a gente pode, então, superar eventuais deficiências a partir também de uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem multicanais, ou seja, quando que eu uso a presencialidade, quando que eu uso aulas online, quando que eu uso aulas híbridas, e para cada tipo de aula a gente tem milhares de reflexões e escolhas docentes que a gente está tomando a todo momento. E a docência, né, a gente não pode se enganar, é um ato político-pedagógico. Todas as escolhas que a gente faz são escolhas político-pedagógicas motivadas por coisas que a gente acredita, né? E isso a gente tem que explicitar também para os nossos alunos e alunas. Uma outra tendência é essa formação integral e transdisciplinar. Cada vez mais a gente olhar para esses problemas globais, trazendo, né, um paradigma que olha o todo e não a fragmentação, como eu já falei de novo, né, o direito picadinho, o direito manualizado, o direito esquematizado, mas sim a complexidade toda. Então, cada vez mais oferecer disciplinas. A gente tem feito isso muito com ciência da computação, com relações internacionais, com engenharia, com a matemática, com outros saberes, principalmente para aprender a dialogar com esses outros saberes, já que os problemas são cada vez mais complexos e muitas vezes o direito não dá conta sozinho de resolver tudo isso. E como que a gente pode, então, né, ter essa formação integral, trazendo
outras competências e habilidades também, como as famosas soft skills para os nossos alunos e alunas, e colocar isso no currículo explícito. Então, eu vou ensinar a escutativa na faculdade de Direito, eu vou ensinar a trabalhar em equipe. Como eu faço isso? E aí que a formação docente é tão importante para trabalhar todos esses paradigmas aí que são tão importantes para os nossos estudantes. A questão do bem-estar e inclusão, a gente nunca teve na sala de aula tanto problema de saúde mental. Claro que a gente teve a pandemia, que não precisa nem fazer nenhum disclaimer, mas o quanto nós, professores, alunos, todos na sociedade, problemas seríssimos de saúde mental, mas como que a gente endereça essas questões, né, na sala de aula e coloca os estudantes numa construção de uma comunidade de sala de aula que seja saudável, que eles possam se sentir seguros para falar, não só a questão de gênero, como a Suzana trouxe brilhantemente, mostrada na pesquisa, né, da Sheila, que é uma pesquisa que acho que é um paradigma que mostra, né, o elefante branco na sala, como que a gente pode, então, construir esse espaço da sala de aula de uma maneira mais saudável do que a gente tem construído nas faculdades de Direito, e como que a gente pode, então, trazer essa questão de inclusão para práticas pedagógicas que não tragam desigualdades estruturais, né? Então, o exemplo que a Suzana trouxe aí foi de olhar com cuidado para a bibliografia, olhar para os lugares de fala, trazer a diversidade para dentro da sala de aula. E a diversidade não é porque está na moda, porque é legal, mas é porque qualifica o ensino e porque traz justamente uma melhoria no diálogo de sociedade, de uma sociedade altamente polarizada, como a gente está hoje. Então, como que a gente traz essas questões, ainda mais num ano tão desafiador como esse, em que existe ódio em todos os lugares. Então, como que a gente traz isso para o espaço da sala de aula enquanto docente? Ou seja, são muitas cargas, né, em cima do professor para a gente olhar. E claro que essas tendências, né, essas novas tendências, elas acontecem para os professores, mas elas dependem também da mudança de paradigma da postura dos alunos, de não serem meros receptores, mas poderem ser protagonistas, e da própria universidade, né? O que a universidade quer, quais são as suas escolhas, para que a gente possa realmente valorizar essa carreira docente, não precarizar, e apoiar os professores para poderem criar esses espaços de aprendizagem aí, seguindo essas tendências. E eu termino a fala com essa frase da Bell Hooks, que eu gosto muito, que é: a sala de aula continua sendo o espaço que oferece as possibilidades mais radicais na academia. Ou seja, né, esse momento do encontro, o momento de estarmos juntos, isso se provou tão importante, né, nesse, entre aspas, pós-pandemia, como a gente tem a valorização do espaço da sala de aula para que a gente possa construir junto, aprender com o outro e trabalhar com os nossos alunos e alunas esse empoderamento do aprender a aprender. Mas é isso que eu tinha aqui para compartilhar. Muito obrigada, Marina. Nossa, assuntos também palpitantes que nos dariam aqui horas e horas de debates, né? Enquanto você falava, eu estava pensando em duas questões, dois desafios, na verdade, né? Primeiro, a sua primeira palavra sobre a quantidade de cursos de direitos e alunos saídos da universidade com essa escolha, né? Recentemente eu estava lendo uma matéria dizendo que o Brasil está querendo entrar na OCDE, e para ele entrar tem um relatório de adequação de parâmetros, né? E uma dessas adequações que a OCDE está sugerindo é que não haja mais uma obrigatoriedade de inscrição na OAB e que você mude o curso, a forma de você, na verdade, ascender a advogado, né? Seria aí uma diferença do que a gente tem hoje nessa prova da OAB, o que talvez baixaria mais ainda o que a gente tem de critérios para ter advogados. Então, qual seria o futuro dos advogados que vem por aí se a gente não tiver nem essa régua com essa quantidade enorme de gente se formando, né? Como isso é um desafio.
E o desafio, penso muito também em diversas searas, mas o desafio dessa questão do digital, né? Porque funciona muito na sala de aula, a gente na pandemia viu o quanto a gente pode estar conectado, mas me vem sempre à cabeça uma sombra assim da preocupação dos excluídos digitais, né? Como é difícil isso dos excluídos digitais, não só dos alunos, como dos advogados, já que a gente está aqui falando numa semana da advocacia, né? O quanto muitos alunos não conseguiram acompanhar suas aulas nesse momento de pandemia, né? O quanto advogados dependem disso e não conseguem, depende das salas da OAB. Enfim, são inúmeros desafios relacionados que partem da docência para depois a vida real na prática, que a gente ainda não tem resposta para elas também, né? É no dia a dia construindo. Então, quanta coisa interessantíssima aí para se debater. Eu vou dar uma olhada não sei se a professora Suzana tem alguma consideração extra ou alguma pergunta. Eu vou dar uma olhada aqui se temos perguntas de alguém. Não tem aqui nada no Q&A, mas se alguém quiser incluir alguma coisa, você está se manifestando. Eu queria reagir à fala da Marina. Uma coisinha, Ana. Então, já que não tem perguntas, né? Claro. Acho que é a prioridade do público. Vamos lá, gente. A gente está falando de horizontalidade, diálogo. Então... Acreditem nisso. Vamos lá. Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu chego na primeira aula, falando que é horizontal, falem comigo. Assim, eu sei que vocês só vão acreditar a partir da terceira, quarta aula, assim, do primeiro desconfiar. Mas é verdade. Essa coisa da docência como ato político, Marina, eu concordo muito. Mas como é difícil quebrar dentro do direito essa perspectiva ainda positivista dogmática, né, de que o direito ele é técnico. Isso dentro do processo, então, é mais difícil ainda. Que o processo como instrumento, então parece que ele é dotado de uma tecnicidade e que, portanto, quando você chega numa sala de aula e fala, a minha perspectiva de mundo é essa, então, assumindo a sua visão política sobre, né, o papel do judiciário, o papel do processo, a tua crítica passa por aquele lado, quem é você como professor? Às vezes eu sinto que há uma desconfiança de que, de alguma forma, eu estou querendo formar para um determinado lado, né? Por quê? Porque, na verdade, o correto seria ensinar o processo da perspectiva neutra. Só que não existe essa perspectiva neutra, né? Na verdade, é uma grande mentira. Tudo que a gente... Existe uma perspectiva acrítica de ensino do processo, mas o ensino do processo, ele fala, assim, as próprias regras processuais falam de privilégios, falam de desigualdades, né? Quando a gente vai estudar, eu tenho uma disciplina que eu estou dando agora na graduação, que é Poder Público em Juízo, a gente fala fazenda pública em juízo, não tem como você não criticar a escolha política de uma série de prerrogativas processuais que ela tem, para além do papel de grande litigante que ela já desempenha no dia a dia. Só que aí você chega e fala isso, o aluno desconfia. Como é que a gente quebra essa premissa de que, dessa neutralidade do direito, assim, como é que a gente consegue, sei lá, ter alguma técnica que eu não desconfie de você, entendeu? Não olhe para aquela cara assim, essa minha professora tem uma pauta própria. Pelo contrário, eu tô assumindo a minha, mas todo mundo tem. A diferença é que talvez isso não esteja nem explícito para os próprios docentes, não é por falta de lealdade, mas talvez não haja essa clareza, né, sobre qual é a sua perspectiva do processo. Eu queria dividir isso com você, porque eu tenho dificuldade. Não, muito interessante, Suzana, assim, sua colocação. Eu acho que isso é algo que a gente vai refletindo coletivamente, assim, também, claro, não tem uma resposta, mas acho que toda escolha, no minuto que a gente pisa numa sala de aula, né, o que você entende que é o processo civil é uma visão política, né, a gente não existe a neutralidade, como você mesmo falou. Mesmo até quando você recebe um programa, né, pronto, muitas universidades trabalham com livro pronto, programa pronto, né, o professor tem que ir lá executar e não pode sair daquele conteúdo, né, isso é uma não escolha.
mas quando a gente constrói um programa, a gente dá um tipo de leitura, a gente coloca até mulheres na leitura, outro olhar, a todo momento, é o que eu, Marina, entendo que é o processo civil, né? E acho que isso é claro. De novo, esses referenciais não precisam ser... eu acho que essa honestidade, né? Esse pacto inicial com os alunos, eu acho que ele tem que sempre ser muito claro, assim, essa é a minha escolha, essa é a minha perspectiva, essa é a minha visão, né? E aí, a partir disso, surgem as outras, e acho que quando você constrói um espaço coletivo, um espaço de aprendizagem que todo mundo pode ter voz, eu acho que essa diferença, ela fica possível aparecer e dialogar sobre isso, né? Mas acho que isso é sempre um trabalhado, e é um trabalhado também com os outros professores, né? E isso que a gente fala muito de metodologia ativa também, né? Não adianta muito um professor ficar lá, agora é roda, agora é todo mundo trabalhando, porque muitas vezes a avaliação desse professor despenca, porque o seu aluno quer receber conhecimento, ele quer ser passivo, né? A gente já foi aluno, se puder fazer um download na cabeça dele, pronto, maravilha. Então, como que a gente transforma isso coletivamente? Eu acho que é essa pauta que falta muito trabalhar nas universidades, assim, como que a gente debate coletivamente entre os docentes, eu falo também pela GV, é um desafio, acho que esse diálogo, e debater como que a gente faz esse debate também transparente na sala de aula, assim, para essas práticas políticos pedagógicas aí, deixar muito claro quais são as nossas premissas, né? Mas não sei, eu tento trabalhar dessa maneira, assim, sendo muito, muito transparente nessas escolhas e trazendo sempre para mim as referências, assim, essa é a minha visão, essa é a minha proposta, né, enfim. E o interessante é que também essa questão geracional. Eu sentia que há alguns anos atrás era mais difícil para os alunos entenderem isso. Agora parece que tem essa transformação da base que está vindo, e aí está ficando mais fácil. Eu não sei, pode ser até que eu esteja conseguindo explicitar também de outra forma, mas eu acho que não. Eu acho que é um movimento que vem deles também. Eles estão. E tem mais professores também fazendo isso, você não é mais completamente aquela bicho estranho, né? E tem um desafio também contido nessa questão política, que é a escolha de programa, né, de conteúdo, porque o direito, cada vez mais, ele se torna uma coisa imensa, né, e se você for querer pirar para dar absolutamente todas, né, todas as regras, todas as possibilidades, você não sai da aula expositiva, nunca mais, né? Porque é a única aula que consegue fazer passar conteúdo. Então, como fazer esses recortes e justificar para os seus alunos, olha, eu vou passar por isso, eu não vou passar por isso. Isso aqui vai ficar fora. Também tinha, ainda tem um pouco, mas essa coisa do nariz, né, que torce para dizer, não, mas ela não vai me dar esse conteúdo, como é que, né? Então, para fazer seminário, né, então é difícil, né? E acho que acho que você está falando é muito verdade. E ensinar tudo é a mesma coisa que ensinar nada, porque, né, é impossível. Você falou, o direito está cada vez mais complexo, são muitas regras. Então, também não dá para se enganar, né? E que essas aulas expositivas vão cobrir tudo. Ela engana, o professor se engana, porque sente que passou tudo e o aluno sente que recebeu tudo, sendo que tem estudos que mostram que ele só vai lembrar de nem 5% depois de um mês, né? Que dirá depois de anos. Então, essa falsa ilusão. Cortou seu Falsa áudio. ilusão que a gente precisa quebrar, né? É isso, meninas. Olha, eu acho que foi tão claro que, tirante aí as dúvidas da Suzane e minhas intervenções, não temos perguntas aqui. Quando a gente é claro, é assim também, né? Ou a gente está naquele esquema das pessoas com vergonha de fazer as perguntas, o que também acontece até mesmo no ambiente virtual. No ambiente presencial é um pouco maior, mas no virtual também se dá. Mas, diante dessa questão e do adiantado da hora, que já atingiu realmente o período que a gente tinha, apesar que abriu um Q&A aqui agora, só porque eu falar, olha lá,
Gostei, o Jader falando que foi simplesmente sensacional, parabéns para ambas as expositoras. Quando não tem pergunta e tem elogio, a gente gosta também, então está ótimo. Queridas, agradeço em nome da ASP, da Diretoria Cultural e da Flávia Fornaciari a presença de vocês, foi muito enriquecedor esse debate, são várias ideias para a gente pensar em, eventualmente, numa outra oportunidade, até expandir e fazer seminários mais longos e mais aprofundados sobre alguns desses temas, porque são tantas dúvidas ainda, né? Com tantas respostas por vir, por formar, então acho essencial. Agradeço muitíssimo esse input de vocês que estão vivendo isso e têm essas informações aí vívidas do dia a dia, então foi realmente muito rico. Agradeço a Suzana, agradeço a Marina. E Marina, boa sorte, aproveite demais esse seu período aí em Nova York, que delícia essa troca. E quando você voltar, vamos marcar outro webinar para falar das suas experiências. Com certeza, e muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, obrigada mesmo. Suzana, também incrível te ouvir, e ótima jornada aí no semestre para vocês. Obrigada, Marina, digo mesmo, anotei várias coisas aqui, vamos continuar refletindo sobre isso. Obrigada, Ana, obrigada, ASP, pela oportunidade, e um abraço para todo mundo, né? Obrigada, gente, boa noite.